Antes, SEO era praticamente o santo graal aí para a sua empresa ter algum destaque na internet. Porém, com inteligência artificial, GEO, tudo isso mudou de cabeça para baixo. É justamente sobre isso que vamos falar aqui. Por isso eu estou com o Alan e também estou com o Leonardo da Máquina. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente o que vocês fazem na Máquina. Bom, começando por mim, eu sou o Alan, sou um dos fundadores da Máquina. A Máquina tá aí, fez 6 anos esse ano, esse mês, inclusive. É, do meu lado, eu cuido de toda a parte de novos negócios, processos e, enfim, relacionamento com o cliente, né, pós-venda. Perfeito, Léo? Pô, eu sou o Leonardo, né? Faço parte da máquina já faz bastante tempo e acho que hoje eu tô responsável de 3 áreas, que é SEO, a parte de DO também, e também entra a questão de automações, que casa muito com esse mundo de inteligências artificiais. Perfeito. Bom, pessoal, para começar nosso papo, vamos para a pergunta-chave. Afinal, o que é GEO? Bora lá, Léo. Pô, assim, hoje quando a gente olha para DO, a gente não tá falando simplesmente de uma nova área, de uma nova vertente que tá nascendo, né? A gente tá falando de literalmente uma mudança no comportamento das pessoas. Geo a gente olha para isso hoje como literalmente uma nova forma de você comprar, buscar, interagir, fazer qualquer coisa. Então, particularmente, eu olho o Geo sendo um novo comportamento, não simplesmente uma nova área. Então, hoje, se você vai pesquisar qualquer coisa, se você vai comprar, a maioria das pessoas vai na IA, vai pesquisar na IA primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então, acho que hoje, de hoje, a gente vai mais como comportamento. Perfeito. E, pessoal, eu fiz essa comparação, né, antes, né, do SEO, do GEO, e elas são bem diferentes. Embora no final o resultado que você quer dessas duas é o mesmo, o modo é totalmente diferente, né? Eu lembro que com o SEO a gente brigava para estar na primeira página, os primeiros links, tudo mais. Com a IA, no caso de GEO, é bem diferente, né? Não é mais link, não é mais primeira, segunda página, não. É você ser uma fonte confiável que a IA te cite, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre isso. Hoje, Pô, pode falar, fica à vontade, Alan. exatamente, assim, antigamente era para ficar em primeiro lugar, realmente. Ou nas primeiras posições, e hoje é como eu posso ser referenciado, assim, dentro de uma LLM. E um ponto importante é o seguinte: as pessoas elas têm uma relação com as IAs muito como se fosse uma pessoa. Então, a partir do momento que eu pergunto, por exemplo, qual que é o meu. Me cite as três principais empresas de locação de automóveis para empresa. É, ela vai me citar, beleza, e tudo mais. Só que em uma conversa ou outra, você acaba tendo até assuntos mais pessoais, assim, do tipo, quais são os 5 principais parques para eu ir no final de semana perto de Atibaia, onde eu moro, por exemplo. E aí, é, você acaba tendo uma relação meio que até sobre-humana, assim, sabe? E aí, qual que é a briga nisso tudo? Entre aspas, briga entre aspas, mas qual que é o ponto nisso tudo? Você ser citado no meio dessa referência, como se fosse um amigo meu, não exatamente levando a IA como uma amizade, mas fosse um amigo meu chegar pra você e falar assim: Ô Gus, putz, cara, eu vou sair esse final de semana com a minha namorada, me cita 2 pizzarias assim aqui na região da Vila Madalena, da Vila Mariana, e você me fala, entende? Então, o Gio, ele eu acho que ele é tão rico quanto está em primeiro lugar num buscador, sabe? E é por isso que é uma caixa preta, sabe? E a gente fez um estudo muito legal lá na máquina, o Léo também vai complementar, que assim, de todos os estudos que a gente fez, a gente encontrou algumas referências que são as mais fidedignas, porque é muito novo para todo mundo. Então, não, mas eu sou especialista em geo. Calma, calma, ninguém é. Uhum. Mas todos não, mas algumas pessoas vão ser, mas agora ninguém é. É basicamente isso. É que hoje muita gente fala que essa gosta questão, eu sou especialista em DIO. É que a galera olha muito só para DIO Insight e afins, mas assim, até uma coisa que eu não comentou, a busca, né, ela tá hoje talvez, não vou falar que ela é
até ganhou o lugar dos motores de busca, né, do Google e afins ali, mas ela tá tão mais relevante que o próprio Google utiliza hoje as respostas de IA no resultado zero. Então ele já aparece ali direto. Então, assim, ela tá tendo uma relevância que até mesmo os buscadores não conseguem ignorar elas. Perfeito. E pessoal, o que vocês têm a dizer sobre a seguinte frase: a busca virou zero clique? Exatamente isso que eu comentei. Então, assim, hoje, como o Google, eu acho que a maioria dos buscadores já estão colocando a IA lá no topo, abaixo da pesquisa que as pessoas fazem, hoje a IA ela é o zero clique. Se você não está na IA, dificilmente as pessoas vão descer para ir para o primeiro, segundo resultado do Google. Assim, eu acho que até começo do ano, vamos colocar ali um prazo, até janeiro, fevereiro, no máximo, talvez, a gente tinha pessoas que desciam até o final da primeira página. A disputa era sempre para estar na primeira página. Hoje a disputa é para estar no resultado de ato. Porque se você muitas vezes está na primeira posição, dependendo da busca, você não vai ser clicado. Porque o pessoal eles estão indo muito pelo que aparece dentro da IA. Então, é as fontes que a IA está me citando, porque aí ela já gera um raciocínio lógico para você. Então, ela vai pegar várias fontes, ela vai entender todo o conteúdo dessas fontes e ela vai gerar para você uma análise. Então, com base em todas essas fontes que eu analisei, essa aqui é a minha análise, tal, 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 tal. Você vai ler isso, então você vai querer saber de onde que ela pegou essas fontes. E dificilmente você vai validar se é o primeiro, se é o segundo ou o terceiro resultado do Google. Você vai pelo que a IA tá mandando. Então, Perfeito. mudou tudo. E E um ponto legal é o seguinte: uma coisa é eu fazer um PR, e aí eu faço um PR, sei lá, na Veja, aí falam de mim, nossa, que legal. Aí tem um amigo meu que é jornalista, mas, cara, posso falar um pouco sobre você numa coluna, não sei o que lá, pode, vai lá e coloca. Beleza, outra coisa é tipo, cara, eu pedi opinião sobre tal coisa, um profissional, uma empresa, seja o que for, e o ChatGPT, o Claude, seja o que for, te referenciou. Tipo, porra. E, tipo, isso é muito louco, assim, sabe? É outro jogo, é outra pegada. Tipo, é, assim, não é um PR, eu não tô pagando pra aparecer ali. Uhum. E uma inteligência artificial me identificou, né, como uma referência em X assunto, sabe? Então, isso é bem legal. Então vamos lá, eu tenho uma empresa e eu estou vendo que, pô, SEO agora não, eu quero GEO, quero aparecer na inteligência artificial na IA. Então eu vou preparar todo o meu site para aparecer na IA. Isso funciona ou são vários outros fatores aí em jogo? Olha, isso aí vai funcionar em boas partes. Porque hoje o DO, ele é composto por vários canais. Então, até quando você faz uma busca no GPT, no Gemini, no Cloud, Afins, Perplexity, você não vai ter resultados apenas de site, no site institucionais das empresas ou blogs. Você vai ter resultado do Reddit, do Wikipedia, você vai ter resultado do YouTube, do próprio LinkedIn. Então, assim, aí, às vezes até o Instagram aparece lá dentro. Então, se você depende só do seu site para aparecer no DO, a probabilidade de você não aparecer é enorme. Então, se o foco se a estratégia de idiota está 100% centralizada no seu site, é muito difícil de você aparecer, independente do que você faça ali dentro. Perfeito. Em termos assim, vai, de proporção, vamos supor, eu tenho um budget aqui ou um esforço para fazer uma adaptação para aparecer mais no GO. Vocês têm uma ideia mais ou menos qual seria a proporção de quanto a IA usa do meu site e quanto a IA usa de terceiros? Olha, hoje, segundo os estudos que a gente pegou, que na hora comentou, os últimos foram lançados, de alguns testes que o pessoal fez. Tem até aqui alguns dados, mas assim, hoje o site ele representa em torno de 15 a 20% das respostas das IAs. Principalmente quando a gente está falando de Google e GPT. Cloud já diminuiu um pouco. O Cloud ele busca muito mais dentro de comunidades como Reddit, Wikipedia e até mesmo fontes científicas. Então, se você depende 100% do seu site, se o seu público está no Cloud, talvez você nem apareça lá, mas apareça no GPT e no próprio Google e Overviews ali. Mas se eu for, vou até citar aqui para você, velho, peguei isso daqui. Mas hoje, o YouTube, ele representa em torno de 16% das respostas de IA. O Reddit, ele é o principal. Porque o Reddit, ele representa 40% em relação às respostas de IA. E, assim, hoje, se eu for colocar... Se alguém perguntar,
pô, qual é o principal canal onde eu devo focar meus esforços? Obviamente, levando em consideração o público geral, talvez num nicho específico não seja tão eficiente, mas para um público geral eu aconselharia o Reddit. Porque hoje ali você vai ter a maior concentração das respostas que as IAs utilizam. E aí a gente tem o Wikipedia, que vai ter em torno de 14%, o LinkedIn 14,3%, e aí o Instagram, ele fica ali em torno de 1%. Então, ele também não é o canal que é mais utilizado pelas IAs. Perfeito. A gente pode dizer, então, que o mais importante aqui é a diversidade. A diversidade. Exato. Exatamente. E dentro dessa diversidade, as particularidades de cada uma. Uhum. Então, por exemplo, o Reddit tem que ter uma periodicidade enorme de respostas e de perguntas e respostas. O YouTube tem que ter o áudio transcrito, Uhum. por exemplo. E ainda assim, recomendações sobre o próprio vídeo. Sim. Assim, é um balaio de gatos. Porque cada uma vai ler de um jeito, né? O Gemini vai ler de uma forma, o GPT de outra, e por aí vai. Mas Uhum. enfim, aí você vai se adequando. Tem muitos pormenores ali dentro. Assim, se a gente for pegar, pegando o próprio exemplo do YouTube, além do que o Alan já comentou, tipo assim, se você, vou colocar ali os vídeos, vou postar um por semana, só que eu vou postar shorts. Provavelmente você não vai aparecer, porque a probabilidade de você aparecer com um vídeo de 10 a 12 minutos é 51 vezes maior do que um short da vida. Então, tem várias recomendaçõezinhas, tem uns pormenores ali. Boa. Perfeito. E, pessoal, o que vocês têm a me dizer sobre a mídia conquistada, a earned media, nesse cenário todo? Então, assim, aí vai entrar muito num fluxo que não necessariamente você tem que se vender, você tem que conquistar aquela informação. E aqui vai entrar muito numa coisa que eu sempre comento em relação a Joe, que é qualquer IA, ela não vai citar a sua marca só porque você é grande. O GPT não vai citar a Coca só porque a Coca é a Coca. Não, o que a Coca está fazendo de diferente para eu citar a Coca? O que a máquina está fazendo de diferente para eu citar a máquina? Então, assim, você tem que pegar um conteúdo, você tem que trazer algo valioso para o usuário e para a IA, para então ter aquela citação, ter aquela informação conquistada por você. Então, uma coisa que muita gente acha que é Dio, vou colocar uma FAQ dentro do meu site falando quem é a minha marca e vai resolver. Provavelmente não, porque isso só vai aparecer para quem pesquisar exatamente quem é a sua marca. Agora, coloca um e-book falando sobre os últimos dados do seu nicho. Coloca um post blog falando sobre quais foram a análise que vocês teve, quais foram os resultados que vocês conseguiram gerar com seus clientes e, a partir disso, qual foi o resultado obtido. Isso é rico. Isso é muito válido para as IAs. E é a partir disso que você consegue gerar relevância. Independente se é site, se é Reddit, se é LinkedIn, se é Wikipedia, qualquer outro canal. Tudo tem que ser o que eu estou entregando de valioso para o usuário, para a IA, para ela então me mencionar. Exato. Boa. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Dentro de tudo isso que vocês falaram, aí tem pessoas aqui assistindo a gente. Será que elas devem estar pensando, ok, então quer dizer que o SEO morreu? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, essa é uma pergunta que acho que já apareceu mais de 20 vezes isso, desde 2010. Sempre que lança uma atualização, algo novo, o pessoal vem, nossa, o SEO morreu, acabou, que isso? Mas jamais. O SEO, na minha visão, ele jamais vai morrer. Só que eu acredito que o SEO ele está evoluindo. Porque antigamente SEO era estar na primeira página do Google. Hoje SEO é entregar o conteúdo rico para aparecer na IA. Então o SEO está se tornando mais um braço de DO do que necessariamente deixando de existir. Então, para quem se pergunta, para quem acha que SEO vai morrer porque entrou DO, está muito enganado. Porque se você estiver aparecendo no Reddit, no LinkedIn, no Wikipedia, no YouTube, todos esses canais, com certeza você aparece também nas IAs. Mas se você tiver o site, você aumenta a sua probabilidade. Um site bem otimizado. E se você não tiver um site bem otimizado, provavelmente você vai diminuir a sua possibilidade de aparecer. Então, ainda assim, as empresas precisam de SEO, tanto técnico quanto a parte de homepage, a parte de conteúdo. Tudo isso tem que ser estruturado. Não dá para deixar isso de lado.
Perfeito. Alan, tem algum complemento dessa daí? Não, eu acho que é exatamente isso, assim, é a evolução do... É que a gente chama de GO, mas a evolução vai ser o GO mesmo, o SEO vai virar o GO e tá tudo certo, assim, e aí, na minha opinião, assim, o peso de você ser citado por uma inteligência que é uma inteligência criada por humanos, mas não é uma inteligência humana, digamos assim, isso eu acho que um pulo do gato, assim, sabe? Tipo, putz, eu fui citado por algo que é muito inteligente e tá me recomendando. E eu acho que isso é o que pega, assim, sabe, hoje. Perfeito. Eu acho que você meio que, no final, eu gosto sempre que os convidados façam uma espécie de resumo do episódio. Acho que você meio já fez, mas eu vou pedir para você Aham. fazer, tentar talvez um outro aspecto. Em um tweet, vai, em 140 caracteres, o que você, Alan, tiraria dessa nossa conversa? E depois, Léo, mesma coisa contigo. Tá. Como eu falei, assim, hoje a gente tá lidando com uma inteligência que ela é uma inteligência que ela tá evoluindo cada vez mais, então até uma coisa que eu falei ontem em reunião, assim, a IA do ano passado não é a desse ano, que não é a do mês passado, que não vai ser a do mês que vem, que não vai ser a do ano que vem. Então, hoje a forma com que a gente tá lidando com as coisas, eu até arrisco dizer que é até meio superficial, mas é aquele superficial que tá todo mundo muito feliz, assim, ludibriado com o negócio, sabe? Porque uma coisa é você ter um chatbot que já tem uma série de respostas pré-programadas, outra coisa é uma inteligência te recomendar um negócio, assim, sabe? Não tem ninguém por trás escrevendo isso. É uma inteligência que está criando isso. Então, ao meu ver, num futuro e como desfecho, assim, dessa conversa, hoje a gente tá falando do Joe dessa forma, pode ser que o ano que vem seja de outra, e de um jeito talvez até mais simples, ou até mais complexo, mas muito mais assertivo, assim, sabe? Então, a forma com que a gente tá vendo, até porque, enfim, vão ter as super inteligências artificiais, mas isso é outra conversa. Mas, de novo, como que isso também vai interagir com a minha empresa, com o meu business, sabe? Sei lá, com a minha imagem, seja o que for. Então, isso assim, e se eu pudesse dar um recado é o seguinte, quem, se alguém tem alguma dúvida sobre, vou fazer GO ou não vou fazer, cara, faça, assim, já prepara o terreno, cria lá uma conta no Reddit, fala com a máquina, porque assim, vai ficar pra trás. E assim como as pessoas do SEO que não acreditavam ficaram pra trás, ou até do próprio marketing digital, quando veio a pandemia, que parece que todo mundo descobriu que existia Google Ads, por exemplo, antes disso não precisava, agora precisa. Todo mundo saiu correndo pra poder. Então o restaurante fechou e, putz, mas agora eu vou ser delivery. Mas quem vai me achar? Entendeu? Então, assim, é bom já preparar o terreno, porque a parada não é temporária. Ela vai ficar. Ela vai interagir com todas as coisas, com o carro que você dirige, com o celular que você tem e com, sei lá, com a geladeira que guarda a sua comida, por exemplo. Então é isso. E aí, Léo? Pô, do meu lado, é uma frase que eu gosto de falar para todo mundo quando o pessoal me pergunta sobre DO, é que hoje muita gente utiliza a IA como estagiário. Então, faça uma planilha ou até mesmo um designer júnior, né? Cria uma imagem aqui, faça isso, faça aquilo. Mas muitas vezes as pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer a IA ser o vendedor, ser o marketing delas. Então, acredito que Dio, ele veio aí para facilitar a venda, facilitar o caminho do usuário até uma empresa específica, até um restaurante, qualquer CNPJ. Então, parem de fazer as IAs ser simplesmente um executor, faça ela ser um vendedor. Boa. Legal, gostei. Muito bom. Muito bom. Bom, e se você gostou desse papo, achou interessante, é novo aí nessa questão de GO e tudo mais, e quer saber mais, faz o seguinte, siga a máquina nas redes sociais, que vai ter muito mais conteúdo como este para você. E é claro, se precisa de GO para sua empresa, então faz o seguinte, fale com esses caras que eles manjam do riscado, beleza? Até a próxima!